Oi, gente, tudo bem? Estou aqui mais uma vez para o seu Bíblia Fácil Tatuapé, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Bom, e hoje eu tenho uma novidade para vocês. Nós estamos começando uma nova série e o título dessa série é O Dia Depois de Amanhã, Vivendo a Esperança Após a Crise. Mas será que existe como a gente tirar proveito de crises grandes como essa que estamos vivendo agora? Será que existe esperança para aquilo que a gente vai viver depois que a crise passar? Bom, essas e outras perguntas serão respondidas aqui nessa nova série que começa para você. Eu quero aproveitar e pedir para você que está nos assistindo já se inscrever no nosso canal, aciona aí o sininho e compartilhe essa mensagem com seus amigos. Toda a sua lista de amigos, tanto no Facebook como no Instagram e no WhatsApp também, tem como você compartilhar essa mensagem. Bom, agora eu peço para você não sair daí, que vai começar o seu programa Bíblia Fácil Tatuapé com a Amós e o Paulinho. Eu acho que Deus não se arrependeu de ter criado o homem. Eu acho que quando ele disse, né, nesse versículo, me arrependo de ter criado o homem, ele estava expressando o sentimento dele de tristeza, né, de dor pelos caminhos que o homem tinha tomado, que era muito diferente do que ele havia sonhado para a grande criação dele. Eu acho que é isso. Então, sim, ele se arrepende, tanto para o juízo quanto para a salvação. Vai depender se houver ou não uma mudança no coração do homem. Amigos, vocês são sempre bem-vindos ao nosso encontro de Bíblia Fácil Tatuapé. Estamos iniciando mais uma nova série e que bom que você está aí conosco. Que bom, Amós, que a gente está aqui para mais um encontro. Olá, obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua audiência. É muito bom receber você aqui e que você aproveite aqui esses momentos de estudo da Bíblia, essa nova série preparada para você aí com muito carinho, onde a gente vai falar do dia depois de amanhã, a gente vai falar um pouquinho sobre esperança, né, Paulinho? Então, a gente vive no mundo de crises, né? A gente tem crises na política, na economia, crises na saúde. Aliás, o mundo vive, parece que num colapso. E será que isso sempre houve? Será que sempre foi assim? Que lições é que a gente pode tirar? E depois das crises, o que vem? A gente fica com um sentimento de perda, de ganho, de tristeza, de alegria, de esperança. Quais são as soluções, as respostas que a humanidade e que Deus encontra para as crises? Mas são muitas perguntas, e eu sei que você também está aí formulando perguntas e formulando respostas. Vamos, primeiramente, então, pedir para que Deus nos responda através da sua palavra, que é a Bíblia. E para isso nós vamos orar. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar conosco. Santo Deus, nós cremos em Ti. Nós temos a certeza que a Bíblia foi deixada para que nos ensinasse a Te amar, Te respeitar, amar e respeitar o nosso próximo. Ensina-nos a viver até que Jesus volte. Isso nós pedimos e Te agradecemos por Jesus. Amém. Amém. Nós vivemos hoje em crise. Particularmente crise na saúde, uma pandemia. Aqui e acolá experimentamos crises. Existem crises mundiais, crises no nosso país, na nossa sociedade, na nossa casa, crises muito particulares, só nossas. E como é que nós saímos dessas crises? Fortalecidos, derrotados? A esperança? Qual o futuro que a gente pode esperar depois de uma crise? A Terra já passou por uma crise
não particularmente como uma pandemia, mas passou por uma crise tão grande que mudou o rumo e a história deste mundo? A Bíblia relata alguma coisa semelhante a isso? Nós queremos falar nesse episódio a respeito de uma crise dessa. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, o seu aplicativo, no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, do capítulo 6 até o capítulo 9, e eu convido você aí na sua casa ou no seu escritório, onde você está, que você faça uma leitura desse texto bíblico depois com um pouquinho mais de calma. E a gente vai pontuar aqui algumas coisas. Gênesis capítulo 6 até o verso 9, ele fala de uma crise global, e essa crise se agravou profundamente, mas tem o dia seguinte, que é o que a gente está trazendo aqui, a nossa proposta dessa série. O dia depois de amanhã, o que acontece depois da crise. Gênesis capítulo 6, ele retrata, eu vou pontuando aqui, e você como lição de casa vai ao texto bíblico aí na íntegra. Gênesis capítulo 6 retrata que, um pouquinho depois do planejamento e da criação do nosso planeta, as pessoas se corromperam, no sentido de maldade, de coisas ruins. E o texto bíblico ele chega a mencionar que Deus ele se arrependeu de ter planejado... Ué, e Deus se arrepende? Pois é, olha aqui o texto bíblico, Gênesis capítulo 6, versos 5 e 6, olha o que fala aqui. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Às vezes a gente imagina os sentimentos de Deus, Paulinho, respondendo essa pergunta aí sobre o arrependimento, a gente imagina os sentimentos de Deus como os sentimentos humanos. A gente já tocou nisso alguns episódios anteriores, quando a gente falou da ira de Deus, né? A Bíblia menciona muito sobre ira de Deus. Não é a ira humana que a gente conhece, que é irracional, que é desmedida, e que é violenta no sentido do seu objetivo, né? Não é disso que fala. A Bíblia menciona um Deus que se ira com a maldade. Ele não se ira com as pessoas, com os seres humanos. Ele se ira com uma circunstância. E, obviamente, aqueles seres humanos envolvidos naquela circunstância por rebelião, eles acabam experimentando a ira. Quando Deus fala aqui que ele se arrependeu, obviamente que a gente conhece como atributos de Deus a onisciência, o saber todas as coisas, inclusive o futuro. Então, não era novidade para Deus essa atitude de corrupção, de maldade do ser humano. Mas quando fala que Deus se arrependeu, é a palavra que o escritor encontrou aqui, o escritor, no caso, Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, é a palavra que ele encontra para dizer que pesou no coração de Deus. Né? O finalzinho do verso 6 fala que pesou no coração de Deus. A gente já aprendeu em outros momentos, que Deus tem sempre um plano de contingência. E Deus não foi diferente aqui nesse momento, ele tinha um plano de contingência. Quando a gente continua lendo o texto, a gente vê que a preocupação no coração de Deus era o seguinte, olha, um homem mau, que é longevo, então a Bíblia menciona que os primeiros homens da Bíblia, homens e mulheres, os primeiros seres humanos, eles eram muito longevos. A Bíblia menciona que Adão viveu 930 anos, Noé viveu 950 anos, Matusalém, que é o registro de maior longevidade, 969 anos. Então Deus fala assim, olha, esse homem mau, esse homem corrompido, esse homem que só planeja coisas ruins, ele não pode viver para sempre, é muito tempo. Então aí pesa no coração de Deus e Deus tem um plano de contingência para refazer. Né? Esse é o arrependimento de Deus. Tá. Não no sentido de ser surpreendido. E nesse plano de contingência, qual era o plano? E quem é que conduziu esse plano sobre a direção de Deus? Esse plano foi conduzido pelo nosso personagem de hoje. O nosso personagem de hoje é Noé. Você já deve, ao ter aberto a sua Bíblia, você já deve ter percebido isso, que essa crise mundial foi um dilúvio. Foi
A palavra dilúvio, eu pensava aqui num sinônimo, mas não tem sinônimo, é dilúvio mesmo. A gente não pode equiparar uma tempestade, não pode equiparar um furacão, não pode equiparar nada do tipo. Dilúvio é a palavra, né? Envolveu todo o planeta, foi global, né? Envolveu o planeta inteiro. Mas Noé, ele foi avisado antecipadamente. E isso é muito interessante, é muito significativo para nós, e é muito significativo para você que nos assiste também, porque a Bíblia diz assim que o Senhor não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos. Então, um anjo aparece para Noé e expõe então o plano de Deus e fala assim, olha, eu tenho me arrependido, tem pesado no coração as coisas que têm acontecido, e eu quero refazer a terra. Mas eu quero refazer, mas eu quero te dar uma missão. Noé recebeu uma missão. Ele recebeu, na verdade, 2 missões. A primeira missão que ele recebeu foi a de construir um equipamento, uma embarcação, que pudesse suportar esse dilúvio, essa grande inundação. Acho que o sinônimo melhor que eu poderia encontrar era a grande inundação. Então, uma embarcação que pudesse suportar isso. E o texto bíblico é bem curioso, a gente aprende muita coisa na Bíblia. Deus, ele foi o engenheiro naval dessa embarcação, dizendo que medidas deveria ter, com que material deveria ser construído, como é que devia ser calafetado lá para evitar que água entrasse, como é que era a disposição dos andares. Os compartimentos. Tinha 3 andares. Guardar alimentos, já que, né, pelo relato a gente entende que os animais vieram de toda parte e havia também os seres humanos que ocupariam essa embarcação, poderíamos dizer. É isso mesmo. E não é a primeira vez. Em outros momentos da história, mais para frente, Deus diz também, me recordo agora, da construção do tabernáculo, né, que a gente chama às vezes de santuário, mas que Deus vai lá e também fala os materiais, também diz a disposição dos móveis, como é que deve ser construído. A gente vê várias vezes Deus interferindo. E interessante assim, que Deus permite a crise, mas provê meios para que a pessoa ou as pessoas passem pelas crises. Exatamente isso. E Deus então fala com Noé e diz que vai acontecer uma grande inundação e ele deve construir essa embarcação. É a primeira missão. E a segunda missão, ele deve dizer para as pessoas que isso vai acontecer. Ele deve alertar as pessoas e ele deve dizer que isso vai acontecer, mas que isso não precisa, as pessoas não precisam ser vítimas dessa inundação. Basta elas refletirem no tipo de vida que têm vivido, basta elas mudarem de atitude, basta elas mudarem o comportamento. Tem um exemplo semelhante desse, a gente vai lembrando aqui, vai fazendo conexões, né? Jonas, uma cidade também que havia ali, Deus disse assim, olha, a cidade vai ser destruída porque é uma cidade que tem se corrompido todos, 100% aqui, não sobra ninguém. E o profeta Jonas é mandado para lá, reluta um pouquinho, mas depois quando ele leva essa mensagem é aceita, as pessoas se arrependem, as pessoas aceitam o chamado, aceitam a reflexão, aceitam retornar para o caminho de Deus, e naquele caso não se cumpriu a tragédia ou a crise da destruição que estava prevista. Infelizmente foi um pouco diferente aqui na história de Noé. Noé começa então a levar essa mensagem e as pessoas desdenham dessa mensagem. E isso, Paulinho, é uma coisa que me chama muito a atenção. Eu mesmo pensava sobre isso, refletia sobre isso. A gente vive a pandemia, ela está instalada desde final de 2018. Nós estamos aqui falando com você em maio de 2019. Então começou... 2020. Perdão. Começou em dezembro de 2019. Nós estamos em maio de 2020 falando com você. Isso começou na Ásia, chega agora com muita força aqui para a gente, no Brasil, né? E aí, assim, o tempo vai passando, então começou há 5 meses atrás, quase, na Ásia. E a gente parece que vai se acostumando com essa situação. Vai se acomodando, relaxando as medidas. Relaxando a
a guarda, né? Vai baixando a guarda, e o significado que essa coisa tem, ela vai perdendo o significado. Então, assim, a gente entende com muita clareza que a pandemia é um sinal da volta de Jesus. Muita clareza. Se você tiver dúvida, vai no playlist e assiste lá a maratona série Eventos Finais, do Bíblia Fácil Tatuapé. Fica muito claro que são sinais da volta de Jesus. Só que quando o tempo passa, 1 mês, 2, 3, 4, 5, isso não fica tão... não nos impressiona com tanta força. Parece que nos anestesia, né? Todos os sentidos e o nosso entendimento, né? Tá tudo igual, tá demorando muito, parece que não vai acontecer mais nada. Exatamente. E aí os antediluvianos, como a gente fala, as pessoas que viveram antes do dilúvio, viam a construção da embarcação e elas ouviam a mensagem de Noé. É bem verdade que precisava de um passo de fé, como precisa para você hoje que está nos assistindo. Porque a Bíblia menciona que nos dias de Noé não havia chuva, não existia chuva. A terra ela era molhada pelo orvalho, né? Não havia chuva como nós conhecemos. E eu sempre menciono isso, se você acha isso muito estranho, a incidência de chuva é praticamente nula também no Chile. Ali. É praticamente nula a incidência, se você acha isso estranho. Então as pessoas nunca tinham visto chuva e uma embarcação estava sendo construída longe da água, longe do litoral. Então precisava de um passo de fé como precisa hoje. Mas do mesmo jeito que Deus revela para nós hoje pela Bíblia, naquele momento se comunicou com Noé e revelou para ele, para que ele fosse esse porta-voz para uma geração. E Noé construía e falava, construía e falava. E assim se passaram muitos anos. Muitos anos. Até que Noé entrou na arca, veio o dilúvio, Noé, sua família, Sim. Vieram os animais, e passaram muitos dias até que viesse a chuva. Eles passaram praticamente 1 ano dentro da arca. Noé saiu da arca com a sua família e com o mundo destruído. É isso mesmo. Então, era assim, o novo normal, né? Aí a gente pode pensar assim, depois da crise vem o caos. O que aconteceu com Noé depois que ele saiu da arca? Então, naquele caso, eu quero recorrer ao texto bíblico agora. Quero pontualmente recorrer ao texto bíblico. Gênesis capítulo 9, versos 11 até verso 13, fala desse momento quando Deus fala com eles, e Deus propõe um recomeço e dá instruções. A Bíblia fala que Noé adora, segundo o costume, ele faz um altar, ele adora junto com sua família. Então, os sobreviventes, nós não sabemos quantos habitantes tinha o planeta nessa ocasião, mas é de se supor que haviam muitos habitantes, que era muito povoado, e foi desfeito. E Noé, então, ele, sua esposa, 3 filhos e as esposas dos filhos, eles são sobreviventes dessa tragédia. E no capítulo 9, de versos 11 a 13, Deus diz assim: estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus, e tem uma coisa muito bonita aqui: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações, ou seja, para sempre. Verso 13: porém nas nuvens do céu o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ele está falando aqui do arco-íris. E na sequência do texto, que você pode verificar aí na sua Bíblia, no seu aplicativo, está dizendo que Deus não mais faria isso. Quando o arco aparecesse na nuvem, Deus se lembraria. Obviamente que é um eufemismo, a mesma coisa que Deus se arrepender, Deus não poderia se esquecer, mas quando o arco aparecesse, então a humanidade se lembraria que o mundo não seria destruído por água, por inundação, por dilúvio, e Deus também ali confirmaria a sua aliança. A gente sabe que o arco-íris é um fenômeno natural, que a luz, né, sendo refletida na água, então os raios da luz são divididos. Estou falando de um jeito muito simples do fenômeno físico que acontece, e dá origem ao arco-íris. Mas a Bíblia diz que esse fenômeno natural, ele é um sinal de que a terra não será destruída mais dessa forma. E Deus fez essa promessa para Noé e seus descendentes. Eu, quando vejo um dia de tempestade, um dia de chuva, e eu vejo o arco-íris, me remete para esse texto aqui, e é uma conexão assim direta com Deus. Você lembra que Deus está olhando para nós.
Então a gente pode entender que depois da crise começou tudo novo. Deus fez novas todas as coisas para Noé, para sua família. É isso E mesmo. Deus prometeu que não iria destruir mais o mundo com terra. A terra com água, perdão. Para o cristão hoje, que vivemos neste mundo de crise, de caos, que promessas Deus tem feito para nós? Deus tem promessas semelhantes de um arco-íris, de um dia seguinte. Antes, porém, eu quero falar um pouquinho, Paulinho, de uma advertência. Eu quero só mencionar aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versos 38 e 39. Jesus foi perguntado, certa ocasião, que sinal haveria da sua vinda. E o texto bíblico, algumas traduções dizem do fim do mundo. Na verdade, quando fala de fim do mundo, está falando do desfecho da história desse mundo. Não que a Terra vai se desfazer, acabar. Alguns acreditam assim, vai acabar numa hecatombe nuclear, terceira guerra mundial. Não, a Bíblia não diz isso. Aliás, a Bíblia diz que isso não vai acontecer. Não vai ser dessa forma. Também não vai acabar numa pandemia. Então, não vai ser assim. Jesus perguntado, provocado sobre isso, e Jesus menciona uma coisa que eu quero chamar a reflexão, Paulinho, antes de responder a sua pergunta, que está nos versos 38 e 39 do capítulo 24 de Mateus. Jesus diz assim, olha, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, ou nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então eu quero só focar um pouquinho na advertência e respondo já um pouco a sua pergunta. A grande esperança que está diante de nós é a esperança da volta de Jesus. Essa é a grande esperança diante de nós. A esperança de que as mazelas que nós enfrentamos hoje, ou que nossos antepassados enfrentaram durante toda a história, elas deixarão de existir, só por ocasião da volta de Jesus. Mas tem um alerta interessante aqui, assim como Noé por dezenas de anos levou uma mensagem de que o planeta seria destruído e somente aqueles que aceitassem seriam conservados para um novo mundo. A Bíblia também alerta, e Jesus falou assim, assim como nos dias de Noé, as pessoas vão estar comendo, bebendo, casando. Não há uma crítica ao comer, beber, casar. Não é essa a crítica. A crítica é que as pessoas estariam adormecidas. A crítica é que as pessoas estariam desapercebidas. Essa é a crítica. Para mim, eu já falei algumas vezes sobre esse texto, que a palavra-chave para mim é assim, como foi nos dias de Noé, as pessoas faziam coisas, como a gente faz coisas, mas Noé entrou na arca e as pessoas não perceberam. Para mim, a chave do texto é essa. Não perceberam. Não perceberam a importância e a solenidade do tempo que elas estavam vivendo. Então, a gente está vivendo num tempo solene da história. A gente está vivendo num tempo que as profecias bíblicas apontam para esse tempo. E a nossa vida segue, como eu falei. 2, 3, 4, 5 meses de uma epidemia. Então você começa a se acostumar com isso. E a gente já usou a expressão aqui, novo normal, algumas vezes. Que é o que se fala, né? O que vem, o dia depois de amanhã. Qual é a preocupação que deve estar no nosso coração e deve estar no seu coração? Não perceber, não compreender, não ter a clareza do momento especial que a gente vive. Que alguma coisa grandiosa vai acontecer depois disso, que é a volta de Jesus. Isso exige um preparo, isso exige clareza, isso exige entendimento, reflexão sobre esse momento. Então, quando nós olhamos para o mundo que vivemos hoje, de pandemias, de tragédias, de intrigas, de guerras, de distúrbio social, distúrbio ecológico, conflitos familiares, tudo isso está descrito na Bíblia. E são advertências, são sinais da breve volta de Jesus. É isso que nós devemos anunciar como novos Noé. É isso mesmo. E assim, a demora é uma armadilha para nós.
ou aparente demora, vamos colocar dessa forma. E eu quero ler um texto bíblico a propósito desse assunto, que é a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9. Ela fala sobre essa aparente demora da volta de Jesus. Possivelmente os antediluvianos, eles também acharam que a demora da construção da embarcação e a demora do acontecimento, do evento que Noé pregava, eles imaginaram, isso significou para eles que não aconteceria, ou que não seria tão iminente. E agora aqui na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 9, o texto bíblico traz exatamente isso. E acho que a gente pode ler até verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo, ou seja, paciente, espera, longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, ou morra, ou pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, essa pretensa demora da volta de Jesus, alguma coisa que a Bíblia trata disso para o mundo cristão, Jesus prometeu que aconteceria, os evangelhos tratam dessa esperança, e para eles era uma coisa muito presente que aconteceria nos dias deles. Então, assim, se 2000 anos atrás eles consideravam isso presente, que aconteceria, imagina para nós hoje que já se passaram 2000 anos do tempo dessa promessa. Mas essa aparente demora, então o apóstolo Pedro falou assim, que já naquele tempo algumas pessoas achavam demorado. Só que, na verdade, não há demora. Deus não quer que ninguém se perca. Talvez você que esteja assistindo não estivesse envolvido com as questões espirituais. Talvez você, algum tempo atrás, 1 ano, 2, não tivesse acesso à Bíblia. Então, a Bíblia fala para você também, olha, essa aparente demora não é demora, mas Deus está rebanhando mais gente para esse momento assim para o desfecho da história do mundo, para essa coisa boa que está pela frente aí. Eu quero dizer para você que está nos assistindo, que não sei qual é a crise que você está passando no momento, mas tem esperança. O Senhor vai voltar, Jesus vai voltar, e vai voltar muito em breve. As suas promessas não falham, não tarda. Jesus está dando um tempo para mim e para você se preparar para esse grande dia, que será o glorioso dia da volta de Jesus. Eu queria só, se você me permite, Paulinho, eu quero ler uma promessa aqui, quero que fique no seu coração. Salmo 46. Eu quero ler a poesia, o comecinho da poesia desse salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações ou angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem, espumejem e na fúria os montes se estremeçam. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Eu imagino que o poeta aqui, Paulinho, os poetas, esse salmo foi escrito pelos filhos de Corá, eu imagino que os poetas tinham em mente o episódio do dilúvio. Ainda que os montes se transportem, saiam dos lugares, sejam cobertos pelas águas, ainda que as ondas invadam o continente, Deus é nosso refúgio e fortaleza. E eu queria dizer para você que o dia depois de amanhã é uma bela esperança, e você tem que estar pronto para isso. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelas advertências, pelos sinais, pelos avisos, te agradecemos pela tua paciência, não querendo que ninguém fique de fora desse grande dia preconizado na tua palavra. Nós te agradecemos por isso, Pai. Que não sejamos displicentes ou estejamos desapercebidos, como aconteceu com os antediluvianos, mas que estejamos atentos para o tempo que nós vivemos e para as advertências da tua palavra. Nos dê a graça de estarmos prontos, preparados, vigilantes. Nos dê a graça de sermos salvos, Pai. Que um arco-íris brilhe na nossa vida quando essas coisas todas acontecerem.
cuida dos nossos queridos. Peço uma bênção especial agora para todo aquele que nos assiste. Que a tua bênção os alcance. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a crise que Noé viveu, como nós acabamos de ver, foi uma crise mundial, assim como essa que estamos vivendo agora. Atingiu as pessoas do mundo inteiro. Mas nem sempre nós nos vemos numa circunstância em que a crise é coletiva. Aliás, a maioria das vezes a crise que vivemos é pessoal, é particular. São crises que você vive na sua vida, na sua família ou no seu trabalho. Enfim, a semana que vem nós vamos falar sobre isso. A esperança após uma crise pessoal que você pode estar vivendo. O nosso personagem da semana que vem é José. Não perca, vai ser sensacional. Agora, se você perdeu algum episódio da série anterior, corre lá na playlist, que estão todos lá, tanto no YouTube como também no nosso website. Foi um prazer estar com você e a gente se vê a semana que vem. Um beijo e fiquem com Deus.